Olá, gente, tudo bem? Começando aqui mais um Aquilombar, um programa organizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. E hoje nossa live tem o prazer de convidar, né? Temos o prazer de convidar uma amiga que vem fazendo um trabalho importante a nível nacional. O nome dela é Natália Oliveira, ela é socióloga, coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e é integrante da Secretaria Executiva da Rede Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Seja bem-vinda, Natália. Olá, Thiago, como vai? Tudo bem. Fiz aqui uma breve apresentação sobre você, mas, como eu costumo dizer, né, tem um provérbio africano que diz que enquanto os leões, né, não aprenderem a contar sua própria história, a narrativa vencedora sempre será a dos caçadores. Então, nada melhor do que você mesmo falar sobre você mesmo, né? Quem é a Natália, enfim, fale um pouco. E também, acho que também falar um pouco da Iniciativa Negra por uma Política de Drogas, que é uma organização que você constrói a nível nacional. Então, seja Obrigada. bem-vinda. Valeu, Thiago, obrigada. Bom, a minha história, depois que eu fui trabalhando com as pautas que eu trabalho até aqui, eu percebi o quanto que a minha história e vivência tem a ver com o que eu trabalho até aqui, né? Eu sou uma mulher paulistana de 34 anos, sou mãe também, feminista, enfim. E já fiz várias coisas na vida, dentre elas tive uma trajetória, assim, eu sou filha de família de trabalhadores, morei por um bom tempo assim na periferia de São Paulo, e depois fazendo ciências sociais, fui conhecendo os movimentos sociais, iniciei minha trajetória no movimento estudantil, sempre ligada a causas coletivas, né, feministas, ligadas à juventude, ao racismo, etc. E depois de um período, assim, atuando no movimento estudantil, ainda muito jovem, com 23 anos, eu comecei a fazer estágio com temas relacionados a drogas, a época era prevenção para a juventude, na faculdade mesmo. E aí, ao começar a olhar para esses temas, lidar com esses temas, eu percebi o quanto que a política de drogas ela estava relacionada há muitos temas chaves que a gente falava e atuava politicamente relacionado à juventude, né? Assim, tá, o quanto que a política de drogas que a gente vive, né? Assim, que escolhe proibir algumas substâncias, né? Como maconha, cocaína, crack e algumas outras, que fica conhecido como uma política de combate às drogas, de guerra às drogas, é uma política que vai ter um impacto assim muito mais nocivo para a população pobre, né, de territórios periféricos dos centros urbanos, cuja maioria é uma juventude negra, né, mulheres também, etc. Isso começou a me despertar uma curiosidade de entender as várias raízes desse problema, que me parecia, desde quando eu comecei a olhar, intencionalmente racista. Mas a gente está falando de mais de 10 anos atrás, né, onde não estava tão explícito a relação dessa política com as relações raciais no Brasil. E aí eu fui trabalhando assim, em várias organizações da sociedade civil, também me organizando politicamente, etc. E a partir de 2015 eu resolvi me dedicar à construção da Iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas, junto com o Dudu Ribeiro, que é um historiador baiano, meu super parceiro assim, de fundação dessa organização, para pesquisar os elementos, né, que organizam a política de drogas e o racismo, como que isso vai acontecer no Brasil, investigando para poder articular campanhas públicas, intervenções em políticas públicas e etc. Sempre buscando construir uma política de drogas, então, que não esteja a serviço da morte das pessoas negras e do massacre das pessoas pobres, mas sim que esteja organizando um orçamento público a serviço da vida, da geração de direitos e diminuição das desigualdades, né? É um pouco isso que a Iniciativa Negra busca, né? Uma reforma na política de drogas
capaz de produzir justiça, produzir direitos, ao invés de produzir homicídios, prisões sem investigação, um alto número de encarceramento e etc. Mas, Natália, então, acho que entrando muito nessa apresentação pessoal sua e também que já traz uma abordagem do processo de como você chegou a dialogar, né, com essa temática que é sobre a política de drogas no Brasil, que também faz uma observação de como ela funciona a nível mundial, com outras experiências. O tema do nosso papo hoje aqui, né, que a gente está construindo, tem a ver também com o momento, né, que a gente está passando no país. A gente vive um governo totalmente reacionário, né, extremamente reacionário, uma liderança que, a nível nacional, né, presidência que tem características fascistas, né, na sua gestão e na sua postura política, que é o presidente Jair Bolsonaro, e que vem, no último período, cada vez mais subindo o tom aí contra a democracia, né, contra as instituições. E o nosso tema também passa desse debate, né, que a democracia também é vítima das guerras de drogas, né? E aí que também faz parte de uma campanha que vocês estão construindo, né, pela Iniciativa Negra. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, de como a nossa democracia, que para a população negra, esse aspecto da democracia, principalmente para o movimento negro, a gente não vive uma democracia plena, né, assim, a negritude, os povos indígenas, os quilombolas e ciganos, eles não vivem dentro de uma democracia que consiga colocá-los de forma plena, né? E aí queria também que você pudesse abordar a partir dessa perspectiva, né, de como como a democracia ela é vítima de uma guerra de drogas, como essa guerra de drogas ela interfere no processo democrático. Bom, Ti, as eleições no Brasil, né, em especial de 2022, ela acontece diante de duas grandes crises, né, que é a crise democrática, né, que apresenta uma grande crise em várias instituições da nossa democracia, nos poderes e etc., e que acarreta, né, ainda mais o descrédito dos políticos, que, por outro caminho, acaba fortalecendo uma segunda grande crise que nós estamos vivendo, que é a crise econômica. Né? Então, as eleições elas vão acontecer diante de uma crise econômica, junto com uma grande crise democrática, que não é uma novidade, né? É que viver em crise faz parte assim da história da humanidade, e também assim faz parte do Brasil. E você apontou bem, né, assim que o fato do Brasil ter uma democracia que nunca foi alargada, né, plenamente a todos os seus povos, que tem uma raiz na originalidade do nosso pacto, né, assim, fundado numa violência com os povos originários, exploração depredatória das riquezas do Brasil ainda colônia, escravização dos sujeitos negros, que nunca foram superados, isso não é um elemento novo, só que ele fica acentuado nesse momento de crise aguda. O que pode ser acrescentado de elemento novo é a novidade, né? Assim, o que a gente traz para resolver essa equação como elemento novo, as novas respostas que a gente pode produzir. Então, diante disso, que a gente está discutindo tanto sobre democracia, os pactos democráticos, os direitos e as urgências, é fundamental a gente colocar no centro da discussão o quanto a opção política e ideológica de proibição de algumas substâncias que gera guerra às drogas, ela enfraquece a nossa democracia. Por quê? Por dois motivos. Por um lado, você, ao proibir a circulação de algumas substâncias, né, assim, você cria uma indústria econômica internacional ilegal e muito fortalecida, que para existir, ela depende diretamente da corrupção de várias instituições, né, de âmbito privado, mas sobretudo de âmbito público. Então, para acontecer a circulação do tráfico de drogas, né, que envolve o tráfico de armas, você precisa, né, se é necessário para essa indústria corromper diversas instituições do Estado Democrático de Direito.
Então, a existência, um dos elementos, né, que fazia e faz com que a nossa democracia ela seja ainda mais desigual é justamente uma guerra acontecendo dentro de vários países, em especial no Brasil também, que acaba segregando a nossa população, né? Então é uma guerra que ela acaba criando uma polícia para pobres, uma polícia para ricos, uma polícia para negros, uma polícia para brancos, uma justiça que age diferente com pretos e brancos, né? Que acaba levando, inclusive, a situações que são do mesmo caso terem desfechos totalmente diferentes, os sujeitos forem negros ou brancos, ou dependendo do CEP, da onde eles estão. Então, a guerra às drogas ela é um elemento que deve ser olhado se a gente quiser criar, no próximo período, uma saída para a crise democrática e econômica que a gente vive, que fortaleça os direitos. Né? Então, por quê? Ela vai sequestrando, inclusive, né, a própria população financia esse modelo de segurança pública seletivo, esse modelo de justiça pública super seletivo, uma saúde pública também que muitas vezes não consegue apresentar respostas para a população que precisa de mais cuidado e não produz uma prevenção assim inteligente, né, pensando em diversos públicos, faixas da população e etc. Então, quando a gente tem que fazer escolhas de como a gente está investindo no orçamento e de como a gente quer levar adiante um pacto que acomode todos os cidadãos brasileiros, é inevitável não olhar, né, para a emergência de barrar essa guerra. Como que a gente constrói, né, democracia, como que a gente constrói direitos em meio a uma guerra atravessando o Brasil de maneiras diferentes, né, seja no ambiente urbano, como também no campo, e que também vai corroendo todas as nossas instituições para continuar existindo. Né? Assim, é como se a gente ficasse todo dia apertando um gatilho. Então, eu acho que é inevitável a gente enfrentar essa agenda e interromper, né, essa agenda de morte mesmo, né, nesse momento. E aí você... perdão. E aí, acho que o que a gente tem construído um pouco, né, tanto a Iniciativa Negra quanto a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, a plataforma é uma rede que aglutina, né, mais de 50 organizações do Brasil que atuam pela reforma da política de drogas também em busca de garantia de direitos humanos. A gente tem entendido que a democracia, né, a partir do momento que a guerra às drogas, ela tem que atravessar o Estado democrático de direito para produzir a sua economia ilegal dessa indústria, ela acaba prejudicando de uma maneira mais acentuada populações que já são historicamente vulnerabilizadas pelo racismo, pela pobreza, pelo machismo, pela segregação urbana e etc. Então, nessa medida, a democracia também é vítima da guerra às drogas. Nós, sujeitos negros, somos vítimas da guerra às drogas, populações pobres, as populações de periferias, né? E a gente precisa começar a pensar um novo pacto a partir de um novo paradigma, um paradigma que não tenha a proibição como pressuposto. Porque se a gente tem a proibição das drogas como pressuposto e uma ilusão de que a gente vai acabar com as drogas, a gente investe o orçamento público de um modo equivocado, porque a gente nunca vai atingir o objetivo para o qual a gente investe o orçamento público, né? Que é de acabar com as drogas. Então a gente fica todo ano depositando um mar de dinheiro numa guerra que nunca acaba, mas que tomba muita gente da nossa população, né? Então a gente está financiando as nossas mortes. Que tipo de política é essa, né? Assim, que tipo de Estado é esse? Então a gente precisa urgentemente barrar isso. Acho que não sei se responde tudo que você perguntou, se quiser retomar algum ponto. Não, excelente. Inclusive, acho que dialogando um pouco do que você abordou na fala, é interessante, né? Acho que a gente vai pegar aí no final da década de 70, enfim, uma consolidação mais avançada, da década de 70 para o início da década de 80, uma consolidação mais avançada do neoliberalismo no mundo, você vai ver algumas mudanças, enfim, de controle de população, controle dos corpos, controle de território, a partir também da política, né, de
de drogas, que aí a gente vai ter que ver como é que foi tratado isso na Colômbia, principalmente nos Estados Unidos. Acho que tem um bom documentário que trata sobre esse tema, que é a 13ª Emenda, né, que demonstra como a política de drogas adotada na década de 70 e 80, e principalmente no início dos anos 90, né, com o governo do Clinton, ela fez o processo do encarceramento dobrar em menos de 10 anos. Assim, a população carcerária dos Estados Unidos ela dobrou a partir da política é, também de drogas adotadas, e é o que mesmo que vem acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, eu sou de Pernambuco, e é interessante observar isso também, que no Pacto pela Vida, que um programa instituído no governo do Eduardo Campos, ele também fez um processo de encarceramento da juventude negra, porque era uma perspectiva de dar bônus à polícia militar a partir de apreensões, né? Quanto mais apreensões, mais bônus, e apreensões também, dependendo como a gente sabe como é que funciona a justiça burguesa, apreensões de jovens, né, com porte de drogas em quantidades até que pelo próprio código coloca como usuário, de certa maneira, coloca eles em processo de encarceramento, porque há uma observação que 40% das pessoas hoje que estão encarceradas ainda são pessoas que nem passaram por um processo ainda de julgamento, né? Que deveriam estar sendo tratados em outro regime. Então, como essa política de drogas, de fato, que acaba resultando numa guerra às drogas, ela acaba também estruturando uma perseguição a determinados grupos sociais, como você colocou. Que aí, nessa perspectiva que eu abordei lá no início, de como isso também serve à vitória e à consolidação do neoliberalismo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, também serve para um controle social daquilo que vai se chamar de exército de reserva, né? Das populações hoje, que na sua grande maioria estão em situação de desemprego, em situação de miséria, né? Então esse controle dessa população se dá também pelo aparato do Estado, né? Que ora ou mata essa população ou comete também um genocídio, porque o termo genocídio pelo movimento negro não é só pela perspectiva da morte física, mas as condições que o Estado trata essa população ao ponto de não dar perspectiva de vida. E o encarceramento é uma dessas ferramentas do genocídio da população negra, da juventude negra e de outros segmentos. Então, bem interessante quando você traz essa perspectiva. É perfeito, Thiago, isso que você coloca, né? Porque assim, você pega ali a década de 70, 80, a gente está saindo de uma guerra fria e a gente precisa recriar novas guerras no mundo, né? Assim, essas novas guerras, elas estão diretamente relacionadas ao discurso da guerra às drogas, porque elege-se um inimigo mundial, que são as drogas, e um crime organizado, que assim, ele é internacional e precisa ser internacional, né? Porque envolve, né, uma indústria de circulação de uma mercadoria proibida, que faz com que, inclusive, países como os Estados Unidos, no caso nosso latino-americano, desenvolvam uma série de mecanismos de vigilância sobre o continente latino-americano, na justificativa de combate ao crime organizado, tráfico de drogas, de espionagem, né, de ataques às soberanias dos países latino-americanos. Acho que é importante dizer, né, a guerra às drogas, eu costumo dizer que ela não acontece por um motivo só. Ela é um consórcio de interesses cujo resultado segue sendo a perpetuação dos miseráveis no mundo. E aí ela vai se adaptando, né, dentro de cada país para fazer uma manutenção estrutural de vulnerabilização dos sujeitos historicamente massacrados. Então, assim, a guerra às drogas, eu costumo dizer que, assim como hoje a gente olha e fala, olha, a lei da vadiagem, ela existia por motivos extremamente, assim, meramente racistas, né? E hoje essa conexão é colocada de um modo tranquilo e fácil, as pessoas acompanham. Daqui a um tempo vai ser muito comum a gente também olhar e falar: a guerra às drogas era sobre racismo, ela era pelo racismo, né? Porque a maneira como a gente continua
autorizando tratamentos tão desiguais, violentos e injustos a partir da guerra às drogas, só se justifica em um país que aceita mesmo um tratamento desigual entre sujeitos negros e não negros, entendeu? Não tem outra explicação. E é só por isso que ela se mantém. Né? Se a guerra às drogas invadisse condomínios, tivesse a polícia invadindo condomínios privados sem mandados de segurança, estivesse assassinando crianças saindo da escola em bairros nobres das cidades, com certeza ela já teria sido interditada, com certeza a gente já teria uma grande comoção social. Né? A questão é que, infelizmente, num país racista, as vidas negras elas são menos consideradas, né? Os sujeitos gozam, inclusive, de muito menos humanidade. E aí tem uma outra coisa que você diz sobre o quanto que os sujeitos, então, portanto, os sujeitos pobres, com menos perspectiva de inserção no mercado produtivo, econômico formal, né, desenvolvimento de carreiras, que exige estudo prolongado e etc., eles viram alvos muito fáceis de serem explorados por um crime organizado que precisa de uma mão de obra que acaba ficando mais barata mesmo, né, numa pirâmide do capitalismo. Então, infelizmente, o varejo de drogas, né, porque o que é apreendido hoje nas batidas policiais, etc., são quantidades de armas e de drogas absolutamente relevantes diante do que é o giro, né, internacional, cujo os sujeitos mais frágeis dessa cadeia produtiva, né, que no caso são esses sujeitos pobres, né, desse exército de reserva que você mencionou, os que pagam um preço mais alto, né, perdendo a liberdade, perdendo a vida, e ganhando muito pouco, inclusive ganhando muito pouco diante da quantidade movimentada por essa indústria. Não, isso. E acho que também, dialogando um pouco de como você tratou, assim, né, de como essa política de drogas e essas guerras de drogas, ela também cria uma comunicação sobre os sujeitos nessa guerra, né? Inclusive colocando e estigmatizando os sujeitos, e principalmente os mais estigmatizados de forma negativa são as populações negras, periféricas, enfim. E aí a gente vai passar aqui algumas narrativas dessas que são colocadas de como é tratado, né, a figura negra quando ela é presa com uma quantidade de drogas e como é tratado uma figura branca que entra num quadro desse programa que é chamado, o nome do quadro é o seguinte, né? É uma pergunta afirmativa. Tipo, que tem muita gente que ainda diz que não existe racismo, né? Que no Brasil não existe racismo, que a gente, a partir da perspectiva da criação e da narrativa da democracia racial, então a gente criou esse quadro para mostrar situações do dia a dia que demonstram que, de fato, o racismo é uma realidade brasileira. Então, o nome do quadro é Não Existe Racismo no Brasil? Então, agora a gente vai colocar aqui algumas imagens comparativas, né, de textos de jornal, né, de reportagens, colocando, né, enfim, essas comparações de quando uma pessoa negra ela é presa com drogas e quando uma pessoa branca ela é presa com drogas, pessoas brancas de classe média. Então, acho que o pedi para o Serginho colocar a primeira. Então, tem o seguinte, né? A primeira reportagem diz o seguinte: casal de classe média alta é preso em BH após usar motorista de aplicativo para transportar drogas em panela de pressão. E aí tem uma outra comparativa que diz: homem negro algemado à moto da PM foi preso por tráfico de drogas. Isso aí aconteceu em São Paulo, né? Onde o homem negro foi algemado e foi arrastado pela moto. Né? A moto andava e ele teve que ir seguindo a moto arrastado, sendo uma cena de tortura também. Então veja como a própria narrativa, né? Quando acontece episódios como esses, elas vão também estigmatizando, né, os sujeitos. Acho que tem mais duas comparações
jovens de classe média alta que comercializavam drogas e armas pelo Instagram são presos. E a outra comparativa é: detido com 23 gramas de maconha, homem negro fica preso 3 anos por tráfico. Então, comparando essas imagens, né, comparando essas notícias jornalísticas, a gente percebe também como é criada uma comunicação para os sujeitos que são presos, né, enfim, que são detidos em uma abordagem e são pegos com alguma quantidade de drogas. Como é o tratamento quando se trata de pessoas brancas de setores médios, né? Geralmente vai ser tratado como estudante universitário, jovens de classe média alta. Não, você vê que nas duas notícias eles não foram tratados como traficantes. E nas notícias que se falava de pessoas negras, a terminologia traficante ela acaba sempre aparecendo, que dialoga bastante com o que você trouxe também na sua fala. E aí isso, de fato, tem uma perspectiva de racialização, né, dessa perspectiva da guerra às drogas. Essa comunicação ela racializa essa guerra e demonstra de fato aquilo que você diz, né? Que não tem como abordar a perspectiva das guerras de drogas no Brasil e em outros países sem observar a questão racial, né? Porque de certa maneira a questão racial ela estrutura as desigualdades, né, no Brasil. Então, como a guerra às drogas ela também é uma política de tratamento desigual, ela vai ser estruturada e vai ser fundamentada no racismo, essa guerra. E aí eu queria que você também, a partir dessas imagens, né, que a gente fez e comparou, pudesse também tratar sobre essa linguagem, né, que é construída de criminalização dos corpos periféricos de negros. Então, Ti, você traz, né, vários elementos, né, assim, sobretudo você tem muita razão, sobre o quanto a comunicação ela impacta na opinião pública. Mas mais que isso, ela é uma comunicação também pensada e forjada em um país, né, que estrutura o seu pensamento e todas as suas relações a partir do racismo. Então, essa comunicação, ela, pelo menos os grandes meios, né, não vamos dizer de toda a comunicação, ela acaba reproduzindo uma lógica racista de noticiar e narrar a vida da população negra. Então, você pode perceber que, na primeira notícia até que você apresentou, os caras fazem quase um malabarismo para explicar um casal que estava fazendo tráfico de drogas, simples assim, que usou o aplicativo, né? Enquanto rapidamente é fácil sentenciar os sujeitos negros, mesmo antes de se comprovar uma situação, né? Um caso disso são, por exemplo, os programas de televisão que cobrem, né, os noticiários de crimes, etc., que eles acabam violando uma série de direitos, né? Eles expõem a cara das pessoas que acabaram de ser presas, né? Uma coisa que não podia, acusam as pessoas de várias coisas, né? Basicamente, os programas policialescos, eles já apresentam o crime, o julgamento e a sentença ali, tudo em 10 minutos de cobertura da notícia, né? Acabam invadindo, né, assim, até questões familiares, etc., se aproveitando, né, mesmo de uma urgência ali que as pessoas estão diante de um familiar preso ou acusado de crime. Tem uma coisa que me chama a atenção também na maneira como a gente constrói a notícia, como que parece que a mídia ela não consegue associar o caso de crimes a sujeitos brancos e classe média. Né? Tanto é que ela sempre toma esse cuidado. São sujeitos suspeitos de, né? Era um comércio de drogas, suspeitos de comercializar, né? Por quê? Porque esses sujeitos, né, que a mídia toma mais cuidado para noticiar, a mídia sabe que podem ser sujeitos que podem vir a recorrer, processar a mídia, né? Assim, por conta de até um dano, né? Sobre
a imagem dessas pessoas. Então, isso demonstra também que a mídia acha, né, que os sujeitos negros eles podem ser acusados de qualquer coisa e a mídia não vai sofrer nenhuma reversão nisso. Acho que isso é um ponto. Acho que outro ponto é o espanto. É muito comum, quando tem coberturas, né, de cenas de uso de crack, por exemplo, a mídia noticiar um caso que foge ao comum, que às vezes é uma ex-modelo na Cracolândia, um ex-modelo, ou um filho da classe média, né? Assim, e isso toma por muito tempo, né, o noticiário da mídia. Mas como que é construída essa notícia? É como se a notícia ela não aceitasse essa exceção. É como se esse sujeito branco, oriundo da classe média, ele não tivesse previsto, só vou bem. Desculpa. Esse sujeito. Nossa, desculpa, São Paulo está muito frio, foi mal. É como se esses sujeitos eles não estivessem previstos, né, dentro dessas cenas, a ponto de virar notícia. Só... Desculpa, mas isso não foi. Tranquilo, imagino, deve estar um frio danado aí, né? Então, assim, quando a mídia ela fica fabricando notícia, né? Assim, jovem, sei lá, o filho do juiz criminoso, né? Que são coisas que estou demonstra que a mídia acha que tem um público que vai ser esperado de ser criminoso. E, no caso, esses sujeitos são os negros, são os favelados, entendeu? Um caso que me chamou a atenção, a Iniciativa Negra fez uma análise da crise do sistema carcerário, crise, né, chamada de crise pela imprensa, em 2017, fez uma publicação pequenininha, analisando a cobertura da mídia, né, da Folha de São Paulo, sobre esses casos, e a gente criou alguns filtros, né, a gente fez uma análise criando filtros, e aí a gente percebeu que as fontes que eram de sujeitos presos ou famílias desses presos, elas foram menos utilizadas, né, tem muito mais fontes utilizadas da versão da polícia ou de outros interlocutores do Estado. Acho que isso é um elemento, quanto que a mídia não se esforça para investigar e criar criar, né, assim, outras visões além da versão oficial do Estado. Acho que isso é um ponto. A outra coisa é o quanto se constrói uma narrativa muito em cima da animalização, assim, da violência, etc., e buscando soluções muito rápidas para o conflito. Enfim, essa pesquisa está publicada, está no nosso site, se chama Mortes Brancas, Narrativas Brancas, Mortes Negras. Foi coordenada pelo professor Denis Oliveira, né, assim, coordenador de comunicação do CELAC da USP, enfim, produzida em parceria entre a Iniciativa Negra, Ponte, Jornalismo e Alma Preta. Então, a mídia, ela tem um papel muito importante na formação do pensamento social brasileiro e da opinião pública. E se ela age dessa maneira, já criando uma distinção no anúncio da notícia, ela também está induzindo a população a achar que os sujeitos negros cometem mais crimes do que os sujeitos brancos, né? E aí a gente precisa investigar por quê, porque necessariamente não é uma particularidade que é dos sujeitos negros, né? Tem uma série de contextos que envolve, inclusive, a polícia pegar sujeitos negros em infrações criminais, porque a polícia está procurando crimes sempre nos mesmos CEPs, nos mesmos lugares, com o mesmo perfil de pessoas, né? Porque a indústria de drogas, né, assim, que ela faz, ela produz, ela vende, ela precisa de um público. Então, quem consome drogas? Quem consome drogas não são só as pessoas que estão na favela. A droga não é produzida na favela, né? Não tem plantação de maconha, plantação de cocaína para depois fazer refinamento, plantação de folha de coca para depois refinar para cocaína na favela. Essa indústria está em um outro lugar que a polícia não chega, mas a polícia chega na favela, né? Então, se você sempre procura a mesma coisa no mesmo lugar, a tendência é que você ache mais isso, mas não quer dizer que não tem consumo e tráfico de drogas em outras regiões da cidade, e pode ser até num volume maior, né? Porque é conhecido também que existem qualidades de drogas diferentes de acordo com o poder de consumo, assim como acontece com álcool, né? Que tem desde a bebida mais barata até a bebida mais cara, né? Que são qualidades diferentes. Essa diferenciação de qualidade também vai acontecer dentro das drogas ilegais. Então, a população pobre, que também tem menos poder de consumo, vai também consumir uma substância
mais adulterada, que pode causar mais danos ainda à sua saúde, né? Então, essa questão, ela envolve uma série de outras coisas que seguem aprofundando as nossas desigualdades. Isso mesmo, Natália, acho bem construída essa fala. E aí a gente também, nessa perspectiva, né, de mostrar como a democracia também é vítima das guerras de drogas, como as guerras de drogas ela é um instrumento de que também serve, né, ao extermínio e encarceramento da nossa juventude negra e periférica, é também importante apontar o contraponto a isso, né? Que um debate que a gente também constrói, entendendo a urgência disso, né? Pelo fim da guerra às drogas, a gente faz um debate sobre o processo de legalização, né? Enfim. E aí tem também dialoga com um quadro que a gente vai passar agora, que é um quadro que dentro a gente não costuma muito nos debates que se atravessam as questões raciais, né, que estão ligadas às questões raciais, observar e reforçar, né, o quanto o racismo ele estrutura as desigualdades, estrutura esses processos de violência aos sujeitos, enfim, mas demonstrar como políticas afirmativas, políticas que busquem combater esse processo de desigualdade e que também estão envoltas na perspectiva racial, elas conseguem minimamente demonstrar que é possível combater, né, essas desigualdades e contrariar as estatísticas que são sempre apresentadas, né, a estatística do genocídio, a estatística do extermínio, do encarceramento. Então, como, por exemplo, a política de legalização, ela contraria a estatística real que a gente tem hoje, né, como ela pode mudar essa atual realidade, né, inclusive com políticas reparativas aos povos e que foram as populações, né, que foram durante ao longo desse tempo vítimas dessa guerra à droga. E a gente abre o último quadro do nosso programa que é contrariando as estatísticas. Então, abrindo esse quadro aqui, contrariando as estatísticas, o que a gente vai apontar? É o seguinte, assim, e eu queria dialogar com você, Natália. O como, por exemplo, a perspectiva de legalização ela pode ser abordada apenas não só para a questão das liberdades individuais, do consumo recreativo ou da perspectiva medicinal, mas como ela também ela dialoga com o processo de reparação com a população negra, com a população em territórios que são historicamente vítimas dessa política, né, de guerra às drogas. E aí vou dar como exemplo, por exemplo, o estado de Nova York, né, que saiu uma matéria em 2021, né, dizendo que o Estado de Nova York, né, legaliza a maconha em prever verbas contra as injustiças raciais, né, na perspectiva de que, a partir do processo de legalização, parte do que fosse, porque você gera um mercado legal, né, e um processo de comercialização, isso vai gerar, de certa maneira, uma arrecadação, e como essa arrecadação pode também, eles querem trabalhar com perspectiva de fundos, de políticas reparativas, né, ao processo de descriminalização e de racismo que territórios sofreram, né, em Nova York a partir da guerra às drogas. Tem um outro estado, tem uma outra notícia que eu estava verificando essa semana, de outro estado dos Estados Unidos, que agora não me recordo o nome, de que, inclusive, nesse processo também de legalização, criava um fundo reparativo a partir, né, da comercialização, para financiar uma política habitacional aos territórios que sempre foram vítimas da, da guerra às drogas naquele estado, né? Então, ver também como esse processo de legalização, ele não só fala sobre a questão da liberdade individual do indivíduo consumir ou não uma droga, enfim, e também porque o processo de legalização, ele trata todo um aspecto de debate de saúde pública e também de informação, né? Porque o processo de criminalização, ele também
acaba também, de certa maneira, não permitindo que os sujeitos de determinados espaços não tenham informação nem sobre o que consome, como você colocou, sobre o que está consumindo, sobre a qualidade, enfim, e nem sobre o processo, aspectos de, por exemplo, de redução de danos, né? Então, todo esse processo de legalização, ele tem uma política que passa também por ser informativo e também pode, a partir de organizações como iniciativa por uma política, uma iniciativa liga por uma política de drogas e uma nova política de drogas e outras organizações fazer debates a partir do aspecto da legalização no Brasil sobre processos de reparação histórica com a população negra e periférica do nosso país, que ao longo desses últimos anos tem sido vítima dessa guerra às drogas. Né? Então, que você pudesse também trazer um pouco, né, de como das experiências onde há legalização, de como isso também impacta no processo de encarceramento, na diminuição do processo de encarceramento, como isso impacta também nessa questão de ter políticas que afirmativas, né, que também dialogue aí com o processo de reparação a essas populações. Pois é, Thiago, eu acho que assim, pensando, se o orçamento é nosso, ele tem que estar a serviço da promoção de direitos e desenvolvimento humano. Então, isso envolve alocar imediatamente os recursos destinados em saúde, assistência social e outros programas geradores de direitos, baseados em diretrizes que se apoiam em uma produção científica voltada ao cuidado em liberdade, né? Ou seja, ao fortalecimento dos equipamentos do SUS, do SUAS, né? E não de equipamentos privados, muitas vezes geridos por grupos religiosos, em sua maioria, que pregam um tratamento em privação de liberdade, que muitas vezes impõem uma religiosidade forçada, como é o caso das comunidades terapêuticas. Então, assim, o dinheiro público relacionado a cuidado, atenção, ele deve ser direcionado para o fortalecimento dos equipamentos já existentes da rede SUS e SUAS, né, e para os programas já existentes, jamais para comunidades terapêuticas, que se colocam como um meio de caminho, uma opção para a internação de pessoas. Isso é possível de acontecer imediatamente, é uma opção política do Estado destinar o nosso orçamento anualmente em convênios com comunidades terapêuticas que não têm um plano de trabalho claro, não são instituições, né, e equipamentos, portanto, elas ficam fora de uma fiscalização e controle social e do próprio Estado, e, diante disso, a gente não entende muito bem a finalidade a qual elas se destinam. Elas dizem que querem recuperar pessoas e almas, né, mas assim como? Né, assim, é sabido que as comunidades terapêuticas, muitas delas são alvos de denúncias de torturas, maus tratos, inclusive de mortes de pessoas dentro desse espaço de cuidado. Então, orçamento público é para equipamento público do SUS do SUS. Segunda coisa, um orçamento da justiça e da segurança pública também voltado para a produção de justiça. Né? Então, isso exige a gente ter uma urgência em acelerar a revisão da situação de várias pessoas que estão presas no Brasil. O Brasil hoje tem 40% de população, uma média de 40% de pessoas presas provisoriamente, ou seja, que não tiveram julgamento nem primeira sentença, das quais muitas estão por conta do tráfico de delitos relacionados a drogas. Por que acontece? Como o tráfico de drogas ele é um crime equiparado ao hediondo, quando a pessoa ela entra no sistema de justiça acusada por algum delito relacionado à droga, é quase como se ela ficasse presa automaticamente. Então, isso vai gerando várias prisões automáticas, que enche, né, assim, o nosso número de prisões provisórias e também, em especial, a população feminina, né? Assim, hoje, quase 70% das mulheres presas também são por delitos relacionados a drogas. E quem são essas mulheres? Eram mulheres que, na sua maior parte, já estavam em subempregos, né, em ocupações não formais ou desempregadas, e recorreram a alguma atividade ilícita do tráfico relacionada ao tráfico de drogas para sustento, né, de si e das suas próprias famílias, muitas vezes dos seus filhos, muitas vezes são mulheres, né, que já estão vulnerabilizadas, né, assim, já estão na pirâmide da economia. Assim como acontece na economia formal, que as mulheres negras são as que recebem menos, são as que menos, mesmo com grande formação,
não vão receber o mesmo tanto que homens brancos, estão em menos postos de comando, estão em mais condições de trabalho informal e de exploração da sua mão de obra, isso também vai acontecer na indústria informal. Então, as mulheres negras, né, elas também estão nessa base da pirâmide de mão de obra mais super explorada pelo tráfico de drogas, né? Assim, então, a nossa justiça, a nossa segurança pública, ela precisa estar voltada para garantir o direito desses sujeitos, e não criar mecanismos que afunilem, né, ainda mais, esgarçando aí os direitos desses sujeitos. Então, a gente precisa pensar em práticas que integrem cuidados, né, para a população, inclusive mais vulnerável, que envolve moradia, geração de renda, e etc. A gente precisa ampliar as defensorias públicas nos estados do Brasil, né, inclusive fazendo com que as defensorias cheguem em todos os municípios. A gente precisa da criação de comissões externas de proposição, monitoramento e fiscalização das atividades desenvolvidas pelas polícias, né? Hoje não existe, o controle externo ele é muito frágil, né, sobre as atividades da polícia, inclusive a própria polícia é julgada por uma justiça que é da própria polícia, então, assim, é um processo que impede, né, uma fiscalização sobre esses agentes do Estado, né? A gente precisa urgentemente revisar as atuais leis de drogas no Brasil, e acho que enquanto essa revisão acontece, Thiago, a gente precisa ter um pacto de dobrar o orçamento, mesmo sem a mudança da lei de drogas. Então, assim, se num território tem muito investimento em segurança pública, a gente tem que ter o dobro em saúde, em educação, em habitação, em saneamento básico, em assistência social, né, em cultura, porque é assim que a gente vai equilibrar o investimento, né? Assim, não é levando só, né, polícia, né? A principal política para a pobreza não pode ser só a polícia, né? Então, assim, a gente tem que ter esse compromisso, independente do processo de revisão da lei de drogas, mas também aproveitando que o próprio Estados Unidos, que foi um grande precursor da ideologia de guerra às drogas, vem reconhecendo mundialmente a falência desse modelo e a necessidade de criar uma outra indústria, sobretudo uma indústria canábica, a gente também, enquanto Brasil, deve avaliar essa possibilidade e escolher que lugar a gente quer ter nessa indústria, porque o Brasil ele pode ser um grande produtor, um grande mercado consumidor, né, de cannabis, e a gente precisa escolher, nesse momento em que vários países do mundo estão construindo essa indústria canábica, qual lugar que a gente quer ter, né? E a gente pode ter um lugar que ajude a promover a nossa soberania e realmente a geração de riqueza ainda não estimada para produzir políticas que revertam essas desigualdades, né? Então, a criação de fundos para indenização, para gerar investimentos públicos dirigidos para os territórios que foram historicamente atingidos pela guerra às drogas, né? O anistiamento de sujeitos, o mutirão de revisão de penas e de pessoas que estão presas, programas de inserção e apoio a pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, né? Esse fundo ele pode servir para um monte de coisas, que não seja uma compra de mais armas para a polícia, por exemplo, né? Então, uma perspectiva regulatória da cannabis e das outras substâncias, ela deve vir acompanhada por um processo reparatório, né? Assim, porque é uma oportunidade que o Brasil ganha aí de acelerar o desenvolvimento de lugares que a gente ficou financiando atraso. Essa é a verdade. A gente paga pela conta da desigualdade ao escolher esse modelo de polícia, esse modelo de sistema de justiça, e a gente não pode seguir aportando, né, a esse consórcio de interesses da guerra às drogas, que só prejudica os interesses públicos. Maravilha. Eu acho que você traz um elemento a mais a partir da pergunta que tinha sido gerada, que é mesmo antes do processo de legalização, né, para que se chegue a criar esses fundos a partir dessa criação dessa indústria, de que é possível já, no estado que vivemos, a partir de disputa do orçamento, fazer uma disputa não só orçamentária, mas de política, né, que vai revertendo o atual cenário em que a gente vive, né, dentro dessa guerra às drogas. E que diretamente também é uma guerra às populações negras, periféricas, entre outras. Então, a gente, primeiro, assim, já chegando aqui no final, queria agradecer, acho que foi enriquecedor, assim, uma aula, de fato, sobre
sobre o tema. A gente, de fato, afirma, né, que não tem como ter uma democracia plena, né? A gente já coloca, o movimento negro já coloca isso, né? Uma democracia onde, num país onde as suas estruturas de desigualdade são sustentadas pelo racismo, não existe democracia plena, né, para essa população. E aí a gente observa que, como as guerras de drogas também ela está a serviço, né, de uma política que também se aprofunda no racismo, não há como uma democracia enquanto existe uma política de guerra às drogas. Então, acho que a gente observa bem, né, como essa temática do nosso debate, da nossa conversa aqui hoje, ela reafirma a centralidade dessas discussões para se pensar em uma verdadeira democracia. Né? E aí, entre outras lutas, né, como a gente também, o movimento feminista coloca, né, não tem como ter uma democracia em um Estado que se estrutura pelo patriarcado, pelo feminicídio, enfim. Então, tem uma série de elementos e lutas que se entrelaçam e que precisam ser fortalecidas. E nessa perspectiva do combate ao racismo, não há como falar de racismo no Brasil se a gente também não falar da perspectiva das guerras às drogas, né? Que é um tema que ainda, por mais que tenha sido avançado nos últimos anos, é um tema que setores da esquerda ainda ficam se esquivando, enfim, né? Acham que não é um debate central, não está na centralidade, mas uma estrutura social desigual no Brasil, ela é econômica e essa estrutura ela se baseia na base, assim, que fortalece essas desigualdades. Aí o racismo é central nesse sentido. E as guerras de drogas, ela é hoje, como a gente vem vendo e como você colocou nos últimos anos, ela é uma grande característica do processo dos últimos anos de extermínio da nossa população. Então, falar de racismo é falar também do quanto a guerra às drogas ela é hoje uma das maiores geradoras de vítimas, né, desse sistema assim, que a gente vive. Então, acho muito importante que esse debate que a gente fez hoje, de agradecer assim, por todos os dados, elementos, enfim, né, que contribuíram e enriqueceram esse nosso papo aqui. Pedir para você colocar aí suas considerações, né? Enfim, fique à Não, vontade. Thiago, acho que é mesmo agradecer, né? Agradecer a você pessoalmente pelo convite, pelo esforço do programa que você está desenvolvendo. Agradecer a Laura Campos, né? As fundações são importantes espaços nas formulações partidárias, então espero outras oportunidades também para a gente aprofundar essa discussão. E estou me colocar à disposição, né? À disposição de sempre construir isso, quando você precisar, quando a própria Laura Campos precisar, enfim. E a gente segue na luta, né? Assim, é uma coisa que não vai acabar agora, a gente sabe disso, mas se não é colocado com a urgência, a pertinência que tem, nunca vai ir para o centro da mesa, né? Porque as questões elas prejudicam mais a nós. Então, nós, negros, precisamos nos levantar e apontar os caminhos do que nós não queremos mais. Né? Ah, massa. Eu que agradeço a disposição de vir até aqui. Enfim, com certeza a gente vai fazer mais convites para outros espaços também, né? Acho que pensar como que a gente pode criando aí essa parceria, esse diálogo, essa construção. Por fim, né? Agradecer a todo mundo que nos assiste. Agradecer mais uma vez, né? Dizer que esse é um projeto da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, em nome da nossa presidenta Natália Desdementa, saudar, né, essa iniciativa da Fundação que vem construindo esse espaço, né, de fomentação de debates que são essenciais para pensar um novo país, né, que é colocar, desnudar o Brasil real e pensar alternativas que possam superar, né, essas desigualdades e atual cenário que nós estamos vivendo. E agradecer também toda a equipe da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco que permite que essa iniciativa aconteça, né? A Mari, a Wendel e ao meu companheiro conterrâneo Sérgio Gaspar, que fica aqui na operação dos nossos trabalhos.
Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo, um forte abraço e até o próximo Aquilombar. Até mais.